Olá pessoal, vamos trabalhar novamente com o tema. O tema é função quadrática, né? O que a gente sabe sobre função quadrática? Vamos fazer um resuminho do que foi dito em aulas anteriores. Nós sabemos que a função quadrática ela é do tipo f de x igual a x quadrado mais bx mais c, onde o a, o b e o c são números reais, são chamados coeficientes, lembrando que o A é quem acompanha o termo de grau 2, o B que acompanha o termo de grau 1, ou seja, só o x, e o C é o termo dependente. Então é isso que a gente sabe sobre a função quadrática e sabemos também que ela tem esta chamada forma geral, né? Forma geral. E ela tem uma forma chamada forma fatorada. A forma fatorada dessa função quadrática ela é dada por suas raízes, né, caso essas raízes existam dentro do contexto dos reais. Então, a forma fatorada ela é A que multiplica x menos uma raiz que multiplica x menos a outra raiz. Certo? Caso essas raízes forem reais, você tem a forma fatorada facilmente. Caso não forem raízes reais, aí fica para discussões futuras, chamada forma fatorada. Para determinar as raízes, nós temos... Determinar as raízes, o que é determinar as raízes? Quando você tem uma função f de x igual a zero, você tem duas possibilidades. Para determinar as raízes, você tem lá a fórmula quadrática. A fórmula quadrática ela é dividida em duas, né? Você determina o discriminante, que é o delta igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. x1, x2 é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, você determina as raízes a partir disso aqui. Caso você tenha possibilidade, você também pode usar a ideia de soma e produto. Soma e produto, para determinar as raízes, é descobrir dois números, né? Dois números que somados dão menos b sobre a, lembrando que o b sobre a são os coeficientes da f de x, da função que você está trabalhando, né? E esses mesmos números multiplicados dão c sobre a. Então você determina assim. Vamos pegar um exemplo aqui. Pensa assim, ó, f de x igual a 2x quadrado menos 6x menos 12x mais 5 sobre 2. Vou pegar essa função e essa é a forma geral. Dessa forma geral, quem são os coeficientes? Quem é o coeficiente A? É 2. Quem é o coeficiente B? Menos 12. Quem é o coeficiente C? 5 sobre 2. Certo? Lembrando, a função de segundo grau, que a gente sabe também? A gente sabe que o desenho desta expressão é uma parábola, né? No caso aqui eu vou trocar o f de x por y, para o programa desenhar a parábola e depois eu volto. Então eu vou desenhar, não ficou bonito, eu vou tentar corrigir, que se eu não corrigir eu só falo o que é.
Não consegui corrigir. O que acontece é que a função de segundo grau é uma parábola. Eu ia desenhar com o programa, só que eu ainda não tenho informações bem afinadas para saber como é que é essa parábola, né? Parábola é um desenho assim, né? Pode ser com cavidade para cima ou pode ter com cavidade para baixo. Como eu ainda não tenho informações suficientes, eu vou deixar o gráfico aqui e volto a pensar nesse desenho logo. Esses são os coeficientes. Eu quero determinar os zeros, né, da minha função quadrática. Determinar os zeros é dizer quando a função zera. Quando a função zera. Para determinar quando a função zera, eu vou usar a fórmula quadrática. Eu vou calcular o discriminante. O discriminante vai ser menos 12 ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 5 sobre 2. Não sei se isso vai ser um valor exato, mas menos 12 ao quadrado é 144. Tem aí 144 menos 4 vezes 5, 20. Então, delta é 124. Não é um dos valores que a gente gosta de trabalhar, porque não é um valor que vai ter raiz quadrada exata. Mas tudo bem. X', x duas linhas, menos b, lembrando que o b é menos 12, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Então, essas serão as raízes. As raízes serão, então, ou seja, o momento que essa função zera, os valores de x que zeram essa função serão. Isso que é ser raiz. Você tem aí 12 mais. Raiz de 124, eu não sei quanto é. Eu vou fazer uma fatoração de 124. Vamos ver se serve aqui. Eu vou dividir o 124 por 2. Vai dar 62. E eu vou dividir por 2 novamente. Vai dar 31. 31, creio eu, seja um número primo, né? Mas não vejo fatoração, porque o 31 não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 5, não dá para dividir por 7, não dá por 11, né? Nem por 13. Tem tudo para ser primo, né? Nem por 13, nem por 17. Então, foi até mais da metade, 31. Significa que 124 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 31. Muito bem. Quando eu colocar 124 dentro da raiz quadrada, é a mesma coisa que colocar a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 31. Como eu tenho um produto dentro da raiz, e é uma raiz, lembrando, é uma raiz quadrada, né, e o 2 dentro desta raiz está elevado ao quadrado. Significa que eu posso tirar esse 2 dentro da raiz, tirar ele fora desta raiz quadrada, ficando 2 raiz quadrada de 31. Né? Fiz um processo duplo aqui. Né? O que eu fiz? Eu separei as duas raízes, né, em 2 ao quadrado vezes raiz de 31, e simplifiquei aqui. Simplifiquei, calculei, né? Ficando 2 raiz de 31. Então, isso aqui é 12 mais 2 raiz de 31, dividido por 4, e a outra raiz é 12 menos 2 raiz de 31, dividido por 4. Simplificando aí, dividindo por 4, dá para simplificar um pouco, fica 3 mais raiz de 31 sobre 2, e aqui fica 3 menos raiz de 31 sobre 2. Mesmo não sabendo que raiz de 31 é exata, vou fazer uma aproximação para ela. Eu sei que raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 25 é 5. E eu sei que raiz quadrada de 36 é 6. Então, raiz quadrada de 31, ela está entre 5 e 6, né? Entre 5 e 6 ali. Eu vou pegar,
valor aproximado, não tem muito problema aqui, 5 e uns quebradinho. Se eu dividir por 2, isso vai dar 2,5. Se eu somar com 3, dá 5,5. Então, por exemplo, o 5 está aqui. Eu sei que a raiz está um pouquinho acima do 5. Esse número estranho aqui, 3 mais raiz de 31 sobre 2. Né? Do mesmo modo, esse outro cara, se ele dá aproximadamente o que eu falei, agora, supondo, eu sei que ele não passa de 3, eu sei que esse termo aqui não é maior do que 3, né, porque o raiz de 31 é menor do que 6, significa que ele é perto do zero, né? Bem pertinho do zero ali, aproximadamente aqui. Aqui seria, né, vou escrever assim, 3 menos raiz de 31 sobre 2. Significa que a minha parábola passa por esses dois pontos aqui, né? Então eu já consigo saber 2 pontos que ela passa. Eu quero determinar a parábola, ainda preciso de algumas outras coisinhas aí. Preciso de algumas outras informações. Uma informação que também a gente falou é que a concavidade da parábola está ligada ao valor de A. Né? A concavidade da parábola está ligada ao valor de A. Deixa eu só corrigir um. Se o A é maior que zero, a parábola tem concavidade para cima. Então eu sei que ela tem concavidade para cima. Ela é desse jeito. E eu também sei que o valor C é onde ela corta o eixo Y. Corta o eixo Y. Então aqui no 5 sobre 2, ela corta o eixo Y por aqui, sem muita escala. Então ela tem um comportamento aproximadamente assim. Ela vem, desce. Uma observação, né, que a gente já começa a observar, bem difícil desenhar aí fora de uma escala quadriculada, mas ficou bonito. Ela desce, pessoal, esse primeiro ramo decrescente aqui que eu vou fazer de vermelho, ela desce, ou seja, ela é decrescente até exatamente o ponto médio entre essas duas raízes, né? Até exatamente o ponto médio dessas duas raízes. Esse ponto aqui, que é, nesse caso, como ela tem concavidade voltada para cima, esse cara aqui é chamado valor ou ponto mínimo. Ponto mínimo significa que é o menor ponto ou menor valor que a parábola assume, né? Ponto mínimo. Às vezes a gente fala valor mínimo, que aí a gente olha para cá, né? Esse cara aqui é o valor mínimo. E esse cara aqui é o ponto mínimo. Então esse aqui é o mínimo, né, da minha parábola. Esse é o menor valor que ela assume. Repara que quando ela atinge o menor valor, aí você já tem uma mudança, a parábola começa a crescer. Significa que ora ela é crescente, ora ela é decrescente. Nesse caso da minha aqui, quem que é o ponto mínimo aqui? O ponto mínimo, duas jeitos de fazer, menos b sobre 2a. Que aí você está fazendo o quê? Coordenadas do que eu chamei de vértice. O vértice é menos b sobre 2a e a outra é menos delta sobre 4a. Então esse outro lado aqui é menos delta sobre 4a. Ok? Então quem que é menos b sobre 2a? Tem outro jeito de achar esse menos b sobre 2a. O que você faz? Você soma as duas raízes e divide por 2. Eu falei que ela é o ponto médio das duas raízes? Então você soma as duas e divide por 2, é ponto médio. Tá? Mas fazendo ali por menos b sobre 2a, lembrando, o b é 12, o a é 2, fica menos 12 dividido por 4, que é 2 vezes 2 aqui, ó, 2 vezes a. Né? Vai ficar assim, ó, menos 12 dividido por 2 vezes 2. Note que em cima dá 12 positivo, embaixo dá 4, e se você dividir essas duas coisas, dá
3. Então, a coordenada x do vértice é 3. A coordenada y do vértice é menos delta sobre 4a. Quanto tinha dado o delta? 124. 124. Então, fica menos 124 dividido por 4a. Né? Menos 124 dividido por 4a. Menos 124 dividido por 4a. Lembrando que o a é 2. Né? Só para constar, 124 é 2 ao quadrado vezes 31. Então, eu cancelo esse com 124. Resumo da obra, esse aqui vai dar menos 31 sobre 2. Menos 31 sobre 2, esse cara aqui. Menos 31 sobre 2. Esse é o ponto do vértice. Né? Esse é o ponto do vértice. Pensando no vértice, sabendo então que a função f, ela é decrescente quando? Quando ela vem lá do menos infinito até o 3. Então, ela é decrescente do intervalo de menos infinito até o ponto 3. Vou deixar aberto, né, embora uma discussão interessante. E f, ela é crescente do 3 até mais infinito. Deixei aberto também, mas eu poderia ter incluído o 3 aí, depende da perspectiva. Esse aqui é o vértice, né? Eu falei, nesse caso é o menor valor que ela assume, no caso é o mínimo. E aí nós temos um apanhado geral inicial do que nós sabemos com relação às funções quadráticas. Tá aí. Vamos partir para a atividade destas lições atuais, que são analisar cada um desses coeficientes. A nossa intenção é pensar nesse A, e nesse B e nesse C e avaliar o seu papel nessa expressão. Cada um tem um papel e quando você olha para ele, dá para tirar algumas conclusões de como vai ser o desenho, né? Que vai ser uma parábola, será, se for de grau 2 é uma parábola, independente do tipo que for o A e o B, mas essa parábola pode passar em determinados locais de acordo com o A e B e C, eles alteram o local onde ela passa. Próximo vídeo, introdução à análise dos coeficientes. Forte abraço e até mais.